A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, da Diocese de Bragança do Pará. E com alegria compartilho com vocês a graça da palavra de Deus neste terceiro domingo da Páscoa do ano de 2023. Neste domingo, a Igreja coloca aos nossos ouvidos e em nossos corações a oração do dia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste terceiro domingo da Páscoa, vamos ouvir e meditar o Evangelho da nossa salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto muito belo, que só encontramos em Lucas. Dos 4 evangelistas, apenas Lucas registrou este acontecimento, que ele situa na tarde do dia de Páscoa, do primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou. 2 discípulos, um tem nome, o outro tem o seu, o meu, porque parece que Lucas nos convoca a passar para dentro da cena, a popular esta cena com uma plateia que assiste e participa de tudo. A igreja estava ali, desolada pela morte do seu Senhor, desencantada com tudo aquilo que a vida de Jesus parecia garantir e, todavia, acabou falecido, crucificado e envergonhado. O susto veio da notícia que as mulheres deram quando foram ao túmulo de manhã e uma nesga de certeza porque os discípulos foram conferir e viram que tudo se encontrara conforme as mulheres descreveram, mas a Jesus ninguém viu. Entra então na conversa dos dois um ilustre desconhecido. É o próprio Jesus que, passando a perguntar a eles o que vão discutindo pelo caminho e fazendo-se de desentendido para ganhar os corações deles, Jesus, como numa maiêutica socrática, arranca dos corações destes homens aquilo que se dá numa verdadeira liturgia da palavra, nesta primeira parte do seu encontro com eles. Eles começam a colocar para fora apenas uma parte do acontecimento, mas Jesus intervém e com a luz que traz e que é, Jesus diz que era necessário que tudo isso acontecesse com Jesus para que se manifestasse a sua glória. A glória do Senhor vem composta de morte e ressurreição, mas não despreza a morte e o negativo, porque o vence com a positividade da sua ressurreição. E aproveitando-se dos profetas, da lei mosaica, dos salmos, anuncia para eles o que completa e dá sentido a todo o pouco que eles acabam de relatar. Abriu-se então a inteligência, abriram-se os olhos, pouco a pouco os corações vão se aquecendo e os discípulos desconfiam que este não é um desentendido qualquer, ele sabe tudo de Jesus. Quando então chegam perto de casa e Jesus faz de conta que vai adiante, o convidam para entrar em casa. Ali Jesus repete com os discípulos a mesma cena da Quinta-feira Santa. Toma o pão, abençoa, reparte e distribui. Verbos eucarísticos. E, diante disso, os olhos dos discípulos se abrem. Jesus passa para dentro deles, porque os olhos são a porta fidei, a porta da fé. A fé entra pelos olhos e pelos ouvidos. Os ouvidos já tinham sido abertos, agora os olhos se abriram. Jesus passa para dentro deles e eles se tornam sacrários da Eucaristia, que agora, com os corações totalmente aquecidos e a mente iluminada, repercorrem os 11 quilômetros para darem aos discípulos a notícia que viram o Senhor. E lá mesmo, enquanto eles estarão contando isso, o próprio Jesus se apresentará como última aparição do dia diante deles. Estamos diante de uma cena que dá lema ao ano vocacional brasileiro, o 3º ano vocacional que estamos vivendo, com o lema Corações ardentes, pés a caminho. Estamos aquecendo os nossos corações com a palavra de Deus e promovendo todas as vocações para uma missão cada vez mais ampla e comprometida em todas as esferas, idades e as pessoas que encontramos pela frente. Queremos promover todas as vocações
E por isso nossos grupos vocacionais, nossos SAVs, Serviço de Animação Vocacional, estão aí para prestar este serviço à Igreja. Pedimos a Jesus que abra nossos corações, mentes e olhos. Passe para dentro de nós e nos torne cristóforos, capazes de levá-lo e cativar com sua palavra e o testemunho de sua vida, morte e ressurreição a todos os que encontrarmos. Que o Senhor seja louvado pelo dia de hoje, o terceiro domingo da Páscoa, e nos abençoe com a bênção do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.